A graça e a paz a todos. Estamos aqui novamente para aprender mais e mais sobre o Senhor nosso Deus. Hoje conosco, Pastor Edelson, seja bem-vindo. A graça e a paz. Graça e paz, Suzana, graça e paz, irmãos, né? Mais uma vez na nossa lição aí, né? O livro Conhecimento do Santo, muito bom, tenho gostado muito, né? Espero, acredito, né, que a Maria esteja gostando, né? Sim. Faça um bom proveito da nossa lição. E hoje, dia 2 de maio, iniciando o mês de maio, né, no capítulo 5, nós vamos falar sobre a autoexistência de Deus, da página 55 a 65. O nosso textuário dessa lição está em Salmo 92. Vamos lá, pastor, eu gosto muito desse texto. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Pastor Edelson, quando eu estava lendo o texto e estava meditando sobre esse texto, dá um certo nó na nossa consciência limitada, né? Quando nós olhamos o texto ali. Esse texto ele está falando de antes do Gênesis, né? Onde tudo se criou, onde Deus criou. Não, desde antes, né? E quando nós vamos olhar assim a forma que Deus criou, inclusive em Salmo fala, né? Ele falou e tudo se fez. O poder soberano de Deus, né? O comando do Criador do universo e simplesmente, né? Falando em termos, vamos dizer, humanos, simplesmente, pastor Edelson, tudo se fez. Não, o texto, né, maravilhoso e né, escolhido, é lógico, né? A professora Suzana escolheu a D do texto aí, que tem tudo a ver com o tema autoexistência de Deus, relacionado para a gente ver. Antes que a Terra existisse, antes que Deus criasse, formasse a Terra pela sua palavra, né, pelo seu falar, né, Deus existe, né, Ele é de eternidade a eternidade. Ou seja, então, né, e no decorrer da lição, vamos ver, né, que tem tudo a ver com o tema e o texto, né, escolhido pela irmã Suzana, de que antes que o mundo, a terra fosse formado, fosse criado, Deus é o Deus de eternidade e eternidade. Tu és Deus, né, de eternidade e eternidade. É algo assim, transcende a compreensão humana. Sim. Ainda que a gente formule alguns conceitos, a nossa compreensão até onde vai, de saber que não tem Deus não está dentro do tempo, do espaço, em nenhuma medida, nenhuma mensurar algum tempo, para ele não vai ter. A ideia que nós temos ele é ou existe, simplificando um pouco, né? Não é que ele existe, ele é, né? Ele é. De eternidade a eternidade, ou seja, algo que não tem início, não tem fim, é Deus. Não é? É Deus. O senhor finalizou bem, pastor. É Deus. Bom, nós vamos para o tópico 1, na página 55. Dando seguimento, pastor Adelson. Deus é autoexistente, enquanto todas as coisas que foram criadas tiveram uma origem em algum ponto do tempo. Tudo foi feito por alguém que não foi criado por ninguém. Pastor Edelson, eu fui feita por alguém que não foi criada por ninguém. Esse tema dessa lição, igual como eu falei no início, ele dá aquele nó. Muitas vezes, né? Vamos dizer assim, todo bom crente já parou para analisar sobre isso. E aí, citando aqui, se eu não me engano, João Calvino, ele fala assim: o finito não pode assimilar o infinito. Né? Somos criaturas limitadas, temos a revelação de Deus que se acomoda a nós, mas nunca poderemos compreender a infinitude do Deus Criador. E quanto mais a gente lê, mais a gente aprofunda um pouco mais na Bíblia ou em livros, bons livros como este, não é? A gente vai entendendo que nós não estamos aqui também para compreender a grandeza, né, a origem de Deus, até porque né? Não tem. O que quanto mais se lê, a gente vê esses bons autores e falam, a gente aceitar ou se entregar a Deus, a esse Deus criador, né, esse que é soberano sobre todas as coisas. É uma burrice, né, chega a dizer que é uma burrice, alguém tentar querer explicar Deus, né, querer dimensionar Deus de alguma forma, né, tentar querer saber a origem de Deus, né? Isso é para as pessoas que realmente não conhecem o mínimo sequer de Deus.
à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais de Deus, a gente vai entendendo que nós não estamos aqui para tentar explicar a existência de Deus, a grandeza de Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo, né? Para glorificar. Até por isso, Romanos, não é? Né? 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que lhe amam segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é a criação das coisas para glorificá-lo. Ou seja, cada vez que nós vamos conhecendo, né, se somos escolhidos de Deus, nós vamos compreendendo isso, né? Que todos nós tiveram um ponto, toda a existência, né? Que todo o mundo espiritual e físico, nosso, material, tudo teve um ponto. A partir de tal época foi criado, né? Então, tem os imortais, os anjos que são espirituais, mas um determinado tempo eles foram criados por Deus, né? E nós, né, com um tempo limitado aqui neste tempo, depois, né, para nós, né, que iremos morar junto com Deus, é a eternidade, aí não vai parar de contar, digamos assim, vamos tentar simplificar, não é simplista, não né? É? Nunca foi simplista explicar essas coisas de Deus, os mistérios de Deus, mas tentar trazer para uma compreensão frágil como a nossa, né? Aí vai parar de contar o tempo. Aqui é contado, né? Uns vai durar 30, 50, 80, alguns mais chegar a 100, um pouquinho mais, mas algum ponto foi possível contar o início e vai determinar o fim, diferente de Deus, né? Que não tem. Não é? Ou seja, pastora Deus, há uma origem de tudo, né? Falando das coisas criadas, há uma criação, está aí para ser contemplada, e há um Deus eterno, criador e soberano sobre todas as coisas. E soberano sobre toda a sua criação, né? Tudo que ele criou, ainda que os homens neste tempo, a rebeldia, a maldade do coração, e muitos, né, querem explicar, né, comprovar cientificamente, mas não pode comprovar. Não, as coisas de Deus não se comprova cientificamente, né? Você crer no coração, né, pela fé, isso ainda é dom de Deus. Não é? Né? Ele, tudo aquilo que revelou, tudo aquilo que ele permite, e a gente olhar a nossa volta vai perceber, né? Eu acho assim, uma tremenda idiotice a pessoa acreditar que do nada surgiu uma explosão e foi juntando e o povo foi evoluindo e foi se adaptando. É muito mais difícil a gente olhar a nossa volta e tentar acreditar nisso do que acreditar num ser supremo, né? Criador de todas as coisas, que controla, tem tudo ao seu alcance, ao seu controle. Para mim, né, agora eu falo de mim, é muito mais fácil de acreditar. Não é, pastor? Somos dois, então. Bom, no tópico 2, na página 56, contemplar firmemente aquilo ao qual a ideia de origem não pode ser aplicada não é algo fácil. A mente humana criada sente um desconforto perante o não criado. Poucos dentre nós se permitem contemplar em êxtase o grande eu sou. Dando continuidade às suas palavras, pastor, quando nós olhamos, né, a criação de Deus, tudo que ele fez, como ele fez, quando nós olhamos ali nas escrituras, né, achei interessante, pastor, que eu aprendi há pouco tempo um termo em latim que chama fiat. Conhece o termo? Sim. Fiat? Faça-se. Faça-se, exatamente. Né? Aí eles colocaram assim no texto, né, o termo divino, né, o fiat divino, né, faça-se, haja. Deus soberanamente, né, falou e ouve, como o senhor diz. E aí quando nós vamos analisar tudo que Deus fez, contemplar tudo que Deus fez, para o crente, para o servo de Deus, para o regenerado, a mente dele, inclusive o autor fala isso no livro, a mente dele progride, ela cresce em conhecimento, o coração dele cresce em temor, em zelo, em obediência, porque o orgulho ele é esmagado diante de toda a glória de Deus apresentada na criação. E aí nós chegamos à conclusão nas palavras que está no livro de Jó, né? E tudo isso é apenas a borda das obras de Deus. E a gente entender isso, que, né, nós temos dificuldade com algo desconhecido, algo que está além da nossa compreensão. Nós, seres criados, como ele diz,
né, sentimos esse desconforto de algo não criado, algo assim incompreensível para nós. E eu falo de mim mesmo. Até quando eu vim para a igreja, eu sempre tive muita dificuldade em algo que eu não compreendesse, né? Até falei várias vezes, eu orava assim para... Estava saindo de uma religião para outra, né? Muita mudança Bastante, né, né? pastor? Era muito tempo na religião católica e outra totalmente diferente. Eu falei assim, eu vou levar para Deus, mas eu quero a compreensão de que eu realmente estou fazendo a coisa certa. Sempre gostei de ter essa segurança de saber onde é. Às vezes, no início, né, e até hoje, ainda sou um pouco travado, tenho um pouco de dificuldade a se render ao Espírito, deixar ser conduzido. Aquela necessidade de estar meio um pouco no controle. É essa dificuldade que eu vejo em mim, lendo o texto, né, estudando a lição, de ver algo assim, que eu sou apenas uma criatura. Então eu tiro por mim mesmo essa dificuldade do não criado, daquilo que vai além da nossa compreensão. Como que vai ser, né? Às vezes, a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Às vezes até de se entregar, de se render totalmente, porque é aquela coisa, né? As pessoas falam assim, não, faz isso, é tão simples. Para quem conhece, para quem está fazendo, para a Suzana fazer as operações lá da caixa e tal, lá, é fácil, está no automático. Para mim, leva um certo tempo até adaptar, né? A pessoa fala assim, imagina, dirigir o caminhão do Emerson, por exemplo. Para a gente, assim, que é acostumado a ir com um carro pequeno, né? Aí ele vai e fala, não, mas é muito melhor que dirigir um carrinho pequeno, né? Mais as dimensões, tudo, mas a pessoa não conhece. Mais uma vez, estou usando um exemplo bem fraco, mas é isso. Agora imagina algo totalmente além da nossa compreensão, né? Daquilo que só Deus nos permite. Nós imaginamos ou tentamos ver Deus no que Ele permite agora. Nós o veremos e saberemos como Ele realmente é, e Ele diz, Jesus Cristo já diz, somente na glória. Por isso que o autor e as escrituras, pastor, nos convidam a fazer parte desses poucos que contemplam a glória, porque eu creio que um dos maiores resultados, além da compreensão, né, que Deus te dá através do Espírito Santo, da revelação dele, o resultado disso é aquela paz, vamos dizer assim, aquela paz que excede o entendimento, né? A minha vida está nas mãos de um Deus infinito, criador, né, poderoso, santo, justo. Então, quando nós contemplamos, quando nós compreendemos isso, o resultado é para nós, é para o nosso bem, né? O senhor sente essa paz de saber que está nas mãos desse Deus que nós estamos estudando, pastor? Sim, e somente isso que dá paz. As outras coisas já é provado e comprovado que melhora a vida da gente, traz um certo conforto, algumas facilidades, mas a paz mesmo que, né, excede todo o entendimento, somente em Deus. Não é? Que as riquezas, vamos dizer assim, as boas coisas que existem nesse mundo, né, que podem ser usufruídas, né, sabendo usufruir, não traz a paz. Eu gosto de usar sempre aquele exemplo no extremo. Se a riqueza e tudo isso, os ricos não pulavam de prédio, não se suicidavam, não havia tantas tragédias no mundo, se tudo isso, a busca humana por si só, nas coisas que ele pode angariar neste tempo, trazer a paz mesmo que dá essa tranquilidade. Por outro lado, a gente usa aquelas pessoas que, digamos assim, de bens materiais não tem nada, mas são felizes, não é? O tempo todo está sorrindo, você vai conversar com ela, ela é feliz, é alegre, está de boa. Então, ou seja, as pessoas que realmente têm Deus, que contempla Deus, o grande eu sou, que não vai olhar a toda a sua criação, digamos assim, você sai numa noite lá na roça, lá, né? Você olha o céu estrelado, que é maravilhoso, você olha, vê aquilo tudo, eu falo das belezas que tem aqui e tantas outras, né? Você olha, fica contemplando assim, meditando, fala assim, somente um ser como Deus Supremo, um grande eu sou, para fazer tudo isso. O homem é provado que não consegue. Não é? Bom, pastor, no tópico 3, na página 59, um conhecimento desse Deus que comanda o universo é indispensável para uma filosofia de vida sólida e uma perspectiva sadia sobre o mundo. É impossível sabermos quem somos até que saibamos pelo menos um pouco sobre aquilo que Deus é.
Pastor, é interessante esse tema, inclusive o autor do livro, ele traz, né, ali, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas talvez isso, né, as pessoas deturpam o conceito e colocam o ser humano, né, acima de tudo, às vezes inclusive acima do próprio Deus, né, a honra, a glória para o homem. E quando nós vamos olhar ali, né, sobre a perspectiva, né, de uma vida sólida e sadia sobre o mundo, aí perguntamos, quem nós somos? Para respondermos essa pergunta, precisamos conhecer primeiro quem Deus é, né? O Criador que fez a criatura. A criatura ela é limitada. Então, um Deus santo, um Deus justo, né? Um Deus que tem, como diz, uma retidão, um Deus infinito. E já o homem, uma criatura finita, né? Caído, né? Nós caímos com Adão. Fomos, vamos usar esse termo assim, fomos levantados com Cristo, né, para a glória de Deus Pai. Mas o homem caído, limitado. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem foi deturpada com o pecado. Nós deveríamos refletir o padrão de retidão de Deus, né? E estamos falando de reflexo, né? Refletir. Né? Porque como Deus, nós nunca poderemos ter a bondade de Deus. A bondade de Deus é infinita, a santidade de Deus. Mas as Escrituras nos exortam, né? Sede santos, porque eu sou santo. Mas falhamos, né? Falhamos nesse propósito, né? De refletir a imagem, né? De Deus. E como você citou bem, desde a queda lá do homem, lá em Adão, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, mas não é que criou igual, né? Outras lições atrás aí, já assim, semelhante mesmo, assim, de igualitário. Era para o homem ir crescendo, né, e né, se tornando como se fosse Deus. Mas, né, na queda e agora, né, muitas pessoas entendem isso errado, acham que é igual a Deus, a sua semelhança, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, porque eu sou igual a Deus. Não é? E nunca será, né? Então, mas para nós conhecermos nós mesmos, precisamos conhecer um pouco de Deus. Tipo um livro, né? Vamos citar o pastor João, né? Que ele gosta muito do Tozer, que é inclusive o nosso livro aí do Tozer. Mas se a pessoa não conhecer um pouco do autor, ele vai ter dificuldade de entender os seus livros. Vai fazer concurso, aí vai ser qual instituto que vai aplicar as provas. Você entender a linha de raciocínio do instituto, você saber a linha de raciocínio para você estudar. Para quem já fez concurso aí sabe disso. Então, para nós olhar para nós mesmos, nós temos que conhecer um pouco de Deus dentro daquilo que nos concede. Quando nós chegamos até Deus para conhecê-lo, não por curiosidade, só para saber quem Ele é, mas para conhecê-lo, para glorificá-lo, adorá-lo, aí Ele vai nos revelando, nós vamos entendendo quem nós somos. As pessoas querem o contrário, querem conhecer Deus, saber o que Ele é, como que Ele é, para saber se aí eu vou ter, se Ele vai ter uma chance de eu adorar Ele. Ainda faz, quer fazer uma avaliação. Tipo o ímpio que chega na igreja, vou fazer uma avaliação daquela igrejinha lá. Ver se ela me serve. Para ver se serve, se está à minha altura, para ver se eu vou lá ajudar aquele povinho lá. E assim as pessoas funcionam. Querem conhecer Deus não para entender Ele próprio, mas para ver se eu vou prestar algum culto esse Deus. Já chega de forma errada. Não, eu quero conhecer Deus para entender um pouco daquilo que Ele me permitir, para entender o porquê que Ele me criou, falho, pecador desse jeito, um ser caído, que Ele ainda afirma nas suas palavras que é a coroa da criação de Deus, aquilo de melhor que Ele criou. Eu acho que os anjos ficam loucos lá da vida, né? Os anjos lá retos, lá, que servem a Como Deus. Assim? Né? E obediência. Como assim? Os humanos aí caídos, pecadores aí, vivem reclamando, murmurando o tempo todo, ainda somos melhores do que nós. E no dia lá, quando nós seremos com o corpo glorificado lá, estaremos acima dos anjos. Sim. Né? Então é isso que nós precisamos conhecer, entender, tentar entender um pouco dessa lógica, né? Dentro daquilo que Deus nos permite, para realmente saber que somos seres falhos, mas que Deus ama e aprova, né? Está lá em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal modo, né? Que deu seu Filho amado para morrer por todo aquele que nele crê. Então, basta nós crer. Não adianta nós queremos compreender, assim, dentro daquilo que nós já falamos bastante, de saber realmente quem é Deus, mas daquilo que Ele permite para conhecermos nós mesmos, dependentes de Deus.
Não, e quando nós compreendemos isso, pastor, e partimos, né, do Criador para a criatura, nós compreendemos ali realmente o quanto nós precisamos, necessitamos de Cristo Jesus. A todo momento. Não é? No próximo tópico, na página 61, tópico 4. Em Deus, o ego não é pecado. É a quintessência de toda a bondade, santidade e verdade possível. O homem natural é pecador, porque ele desafia o ego de Deus em favor do seu próprio ego. Pastora Décia, eu achei muito interessante a forma como o autor colocou. Normalmente, pelo menos nos livros que eu leio, eu não vejo falar muito sobre o ego de Deus, com esses termos, né? Com essa palavra. E nós já temos, assim, aquele conceito de ego, vamos dizer assim, um conceito pejorativo, né? O ego está relacionado ao eu, né? Inclusive, no grego, ele está relacionado ao eu, né? O meu eu, a minha vontade, a minha carne. E aí nós olhamos ali, né, que o ego de Deus, ele não é pecado. Aí como as escrituras respondem isso, né? Aí elas falam assim, que Deus, ele é santo, ele é justo, ele é puro, né? Se eu não me engano, em Tiago fala assim, que nele não há sombra de variação. Dúvida. Não é? Então, ou seja, ele é infinito em todos esses atributos. Então, o ego dele também é puro, é santo, né? É justo. O do homem, né, vamos falar da criatura caída. O do homem, que tem, né, totalmente inclinado para o mal, né, graças à obra redentora de Cristo, né, é que nós fomos reconciliados com ele. Mas ali, vamos falar ali do início um pouquinho. Vamos falar de Adão e Eva. Eu consegui compreender um pouquinho o conceito quando eu visualizei, né, Adão e Eva no jardim. Eles foram criados com um padrão de santidade. Certo? Então, eles ali não tinham inclinação para o mal. Eles eram santos, criados santos. Eles realmente eram bons. Deus deu a eles, eu poderia chamar assim, do verdadeiro livre-arbítrio. Né? Eles tinham condição, uma capacidade moral para escolher entre o bem e o mal, diferente do homem caído. E mesmo assim, eles pecaram. Né? Em vez de obedecer ao Criador, escolheram... Né? Vamos falar novamente, eles tinham a capacidade moral para escolher. Escolheram. Porque até então eles não tinham pecado. Não tinha pecado, né? Então eles escolheram obedecer à criatura. E caiu, e junto com ele, né, toda a humanidade. Assim como por Cristo também, nós fomos redimidos. No momento da queda, quando caíram, o homem ele se tornou alienado, estranho à presença de Deus. Tanto é que qual foi a reação de Adão? Depois que pecou, quando Deus veio visitar o jardim? De esconder. Se escondeu. E hoje não é diferente. Né? O homem, ele, na presença de Deus é estranha para ele. Ele é rebelde por natureza. Então ele desafia o ego de Deus em favor do seu próprio ego, das suas vontades, do seu desejo. Para comprovar, esse já falou lá do início, Adão e Eva, ele já comprova o ego perverso nosso desde lá. O que eles fizeram? Um já começaram a colocar a culpa no outro. Ah, mas foi a mulher que o senhor me deu. Aí a Eva foi a serpente que me enganou. Vamos dizer assim que nem esfriou, né, pastor? Quer dizer, foi de imediato o ego deles já junto com o pecado, já começou. Já desde aí, já desde o início lá, este ego que eu estou certo, que eu não posso vir culpa sobre mim, é melhor transferir, né? E hoje na igreja é fácil, né? A culpa é do pastor, é culpa, né? Pastor, sempre. O pastor sempre é o primeiro, né, para colocar a culpa, mas eu geralmente não posso levar, porque o meu ego não, mas não posso, né? Minha vontade, meu desejo, né, de rebeldia fala mais alto. O homem, Adão escondeu, colocou a culpa na mulher. Sim. A mulher se sente envergonhada, tudo faz parte deste ego que é caído, que traz junto com o homem. Agora Deus, né, tudo nele é santo. Ele achar Sim. que que Deus não acha, né? Ele afirmar que ele é superior a tudo, não é nada. Agora nós não podemos, né? Sim. Geralmente nós estamos falando isso inflado com o nosso ego, que eu quero ser melhor. Então, em tudo em Deus é diferente. Nós devemos olhar para Deus, mirar em Jesus Cristo, nosso exemplo sim, maior, sim. Buscar a santidade, e esse termo de santidade hoje é tão complicado, porque a pessoa que tenta buscar viver uma vida santa, ela já é
rejeitada. Verdade. Não digo nem na sociedade, muitas vezes dentro da igreja. Né? Mas quando eu digo buscar uma santidade honesta também. Não é só aquela questão de aparecer, não, né? Porque só de aparência também não resolve. Estou falando no termo correto. Lógico, nós sabemos que não vai ser, mas como eu disse no início, a tentativa de buscar. E olha que é louvável a pessoa que tenta, pelo menos tenta, né? Ainda que não vai conseguir 100%, mas é melhor ela tentar e evitar muitas coisas do que nunca tentar nada, nunca buscar. Mas o ego, às vezes, é tão forte, né, esse ego perverso, que acaba não tentando. E aí já traz para o lado errado. Não vou falar porque as pessoas já vai. Não vou tentar fazer que as pessoas já vão falar de mim. Lá o crentinho é isso. Não, hoje tanto que a nossa visão errada das coisas, que às vezes não impede a gente até de saber que nós precisamos buscar isso o tempo todo. Agora Deus, né, é acima de tudo isso. Quando Ele afirma que eu sou o que sou, Ele está afirmando que é soberano sobre todas as coisas e é verdade. E não tem negócio de questionar Ele, porque seres caídos como nós, vai questionar o quê contra Deus? Não Ainda que tem muitos loucos por aí que tentam, né? Mas já sabemos o fim desses que tentam contestar com Deus. Não vai dar certo. Não, e um exemplo prático, pastor, e vamos falar aqui de crentes realmente remidos em Cristo, né? Como diz, os verdadeiros crentes. A dificuldade que temos em perdoar. Por que nós temos dificuldade em perdoar? Por causa do nosso ego, pastor. O medo de ficar no prejuízo é muito grande. Isso aí. Relacionado ao ego, é o medo da minha perda. Ser lesado. O que eu vou perder? Né? Porque fica feio, né? O que eu vou perder? A pessoa logo pensa nisso. Né? O prejuízo é algo, né, terrível na vida das pessoas. Né? Tudo você vai perdoar, você tem que abrir mão de alguma coisa. Sim. Quer seja de bens, quer seja dos seus sentimentos. Da sua razão, né? É o que o pastor João gostava de citar isso muito há uns tempos aí. Não adianta estar certo, né? Você tem que estar. Não adianta estar com a razão, você tem que estar certo. Você tem que não é bonito, não é quem começa, é quem termina. Quem começar uma briga é fácil, quem vai terminar? E só termina uma briga, uma questão é perdoando. Dizer mesmo para a pessoa assim, eu posso estar certo, você pode estar errado, mas eu te perdoo, vou te amando mesmo assim. É o princípio de Jesus Cristo. Né? Quer alguém mais certo que Jesus Cristo? Não tem. Der outra face? Quer alguém mais errado que nós? Ele não morreu mesmo assim no nosso lugar? Não é, pastor? Aí é quando eu falo agora nós dentro da igreja, digamos em 99,9% não entendeu esse princípio ainda. Do perdão sincero, né, de pegar o meu ego, né, reduzir ele a nada e perdoar o outro. É difícil, é muito difícil. Sim. Por isso, o dom do perdão é de Deus, né? E por isso temos o Espírito Santo, né, pastor? E quem seríamos nós se o Espírito Santo não estivesse em nós? Não é? Seria mais difícil. Aí estava tudo perdido. É impossível, pastor. Aí estava tudo perdido mesmo. Bom, no próximo tópico 5, na página 63. Pecados existem porque o pecado existe. Pastor, falamos disso agora. Só tá nesse ponto aí já dá muita coisa. Não é? O profeta Isaías identificou o pecado como sendo a rebelião contra a vontade de Deus. O princípio do ego está na base da conduta humana, tornando maligna todas as ações humanas. Qual a frase que o pastor João mais cita na igreja, pastor, sobre ações humanas? Ixi, deu um branco. Né? Isaías, que as nossas obras... São trapos de imundícia. Né? Que todas as nossas obras são trapos de imundícia, se não for por Cristo, né? Se não passar por Cristo. Então, quando ele fala ali que o princípio do ego está na base da conduta humana, ou seja, né, o pecado original, a consequência ali foi que todos nós caímos e temos uma inclinação para o mal. Né? O nosso coração, ele é mau. Não adianta a pessoa falar assim, não, eu sou totalmente bom. Não, a Bíblia diz que bom é só Deus. Né? Por mais que nós tentamos fazer as coisas boas, mas no fundo tem, assim, como diz, a essência da ação ali, se não for por Cristo, se não passar por Cristo, ela é má. Assim como as Escrituras revelam sobre a natureza humana.
né, o pecado nos corrompeu de tal forma que somente por Cristo, somente pela obra redentora de Cristo para purificar e pagar as nossas dívidas, somente pela ação do Espírito Santo nos conduzindo à presença de Deus, é que seremos, como diz, vencedores nessa tarefa. Como diz o Senhor, se não for por Ele, pelo Espírito Santo, se não for por Deus, né, nos chamar através do seu Filho amado Jesus, nada feito. E aí o quinto ponto é interessante. Lá, o pecado existe porque o pecado existe. Então, o pecado original deu o pecado de Lúcifer lá, né, do primeiro Éden, lá, né, quando ele pecou, o primeiro pecado da existência, depois da humanidade de Adão, mas o primeiro foi de rebelião. Sim. Aí depois Isaías, né, o autor Tozer diz aí, né, que ninguém conceitou o pecado tão bem quanto esse de Isaías, né, que o pecado é sendo a rebelião contra a vontade de Deus. Sim. Ou seja, tudo relacionado lá ao primeiro pecado da existência. Ou seja, todo pecado, ou os pecados, como ele diz aí, tem uma raiz lá no pecado de rebeldia. Ou seja, é algo contrário à vontade de Deus. Todos os meus pecados, não importa, né? Nós não classificamos, mas se você quiser falar no termo mais popular, o pecadinho, o pecadão, tudo tem uma raiz lá no primeiro pecado original. Toda rebelião, tudo contra a vontade de Deus. Aí resulta, né, na conduta, tornando maligna todas as ações humanas. Ou seja, todas as nossas ações, ela é pautada por uma segunda intenção, né, por o eu estar na frente, se eu for beneficiado, né, eu gosto de usar muito aquele exemplo, a pessoa fala assim, vou ganhar na Mega Sena da virada, 300 milhões, eu vou distribuir 50 milhões com os outros, vou ficar com 250. Ou seja, ele está em primeiro lugar sempre, por que ele não faz o inverso, né? Eu vou ser tão bom que eu vou doar 250 e vou ficar com 50. Primeiro eu, né? Os exemplos idiota que eu uso aí, mas que reflete um pouquinho... São exemplos práticos, pastor. Do que é isso. Todas as nossas ações tem em vista nos beneficiar em primeiro. A nossa tendência, né, as nossas ações são malignas, né? Fala isso, às vezes não é nosso objetivo, mas quando você está assistindo alguma coisa ou você vê alguma coisa errada, a primeira coisa que vem à sua mente, que fulano podia morrer, podia dar um negócio errado. Verdade. Não é assim? Se você vê algo, a pessoa, vamos lá, esse dia mesmo a gente vê lá, a pessoa lá torturando uma criança, batendo ou matando. A primeira impressão, um cara desse tinha que ter pena de morte, o cara desse tinha que morrer. Ou seja, a nossa intenção é de ver o outro morrer, né? Os filmes americanos lá, né? A gente fica torcendo pro protagonista lá matar meio mundo de gente e sair de boa no final. Então, é o resultado da natureza, né, caída do homem, das suas ações malignas que ele... por causa do pecado. Não, e o senhor citou o pecado, né, de Satanás. Quando ele tentou Eva, quais as palavras que ele usou ali, né? Vocês serão iguais a Deus. Então aí, né, eu estou me colocando aqui agora, né, como diz, no lugar ali. Nossa, eu vou ser igual a Deus, né? Eu vou ter condições, né, igual a Deus, ou seja, eu estou ali, ó, a essência da minha mente é eu serei igual, eu farei isso, eu conseguirei aquilo. E isso torna mais grave nas pessoas que conhecem Deus. Que alguém que conhecia melhor Deus do que Adão e Eva? Não é? Sabia, eles tinham certeza, sabiam tudo, toda a criação de Deus. Eles participaram diretamente, estavam ali presentes. Então eles, não, mas eu sei igual a Deus, olha tudo que Deus fez. Tudo não que Deus é. Eles, se teve dois humanos, duas pessoas que conheceram Deus, foi Adão e Eva. Falavam diretamente com ele, realmente conheceram. E aí, é tentador realmente. A proposta era muito boa. E é isso que o diabo continua fazendo e as pessoas continuam fazendo até hoje. Essa proposta de querer trazer ao pé da letra a imagem e semelhança de Deus, ser igual a Deus. Né, pastor? Mas como nós afirmamos aqui, Deus conhece a nossa condição caída, né? Deus conhece as nossas fraquezas e limitações, e por isso temos Deus presente em nós, né? O ajudador nos nossos dias a dias, nas nossas fraquezas, nas nossas aflições, para conseguirmos ali cumprir o propósito de Deus e glorificar o seu nome aqui.
Amém. Amém? Bom, pastor, nós finalizamos a nossa lição. Passou rápido. 30 e poucos minutos passa rápido. Não é? Mas foi muito bom, pastora Adelson. Obrigada pela participação, pela sua presença. Coloquem lá, vou fazer aqui a parte do pastor Adelson, né? Marquem seu sim, não deixem para a última hora. Qual que é a outra parte que o senhor fala, Não pastor? dê canseiro pro pastor João. Né? Não faz o pastor João querer infartar ou matar vamos aumente, ajudá-lo. Não aumente a pressão dele. Né? Tá? A graça e a paz, pastor Adelson, a graça e a paz a todos. Graça e paz a todos. Tenha um bom proveito da lição.